Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Bom dia, um ótimo domingo a todos. Queria agradecer de antemão aí a vida da pastora Marli pela oportunidade, amém? Deus abençoe a vida de cada um aí. Vamos estar orando para que o Senhor ele abra o nosso entendimento, né? Que ele fale conosco e que nós, depois dessa aula, tenhamos um pouco mais de bagagem aí na Bíblia. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe essa aula, abençoe a cada um que está escutando essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, seja o Senhor a me guiar, a falar com a minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar falando sobre esse herói da fé chamado Abraão, também conhecido como pai da fé, pai dos hebreus, né? Vamos estar vendo aqui, primeiramente, quem foi Abraão. Abraão foi filho de Terá e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizado na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Está ali em Gênesis 11:31. Vamos conferir? Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Amém? Conferido aí na Bíblia. É muito difícil afirmar com exatidão o período de nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com um relato bíblico. Amém? Só dando uma introduçãozinha aí na vida de Abraão. Vamos falar um pouco das promessas aí de Deus sobre a vida de Abraão. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis 17, o nome de Abraão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome de sua esposa também. De Sarai, ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Certo? Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele ainda seria pai e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Você aí, hoje a gente vê pessoas com 60 anos, 70, não tem, já com certeza não vai ter mais filhos, né? Abraão com 99 aí já estava com promessas de ser pai. Então, e ele acreditar isso nessa promessa de Deus é ver que Deus ele
para ele não tem impossíveis, né? E Abraão, por confiar, é um homem de muita fé também. Tá certo? Novamente no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma a sua promessa a Abraão, né? Porque Abraão, eu acredito que não foi nem Abraão em si, né? Sarai, acho que ela duvidou um pouco, né? E quis dar um jeitinho para as promessas de Deus, né? E mandou Abraão se deitar com a sua serva, que ali eles tiveram Ismael, né? Mas não era isso que o Senhor tinha para Abraão. Ele tinha Isaque, o filho da promessa, né? Como lendo aqui, voltando, na ocasião com 90 anos ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão, e por fim com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Então Sara, ela foi mãe com 90 anos. 90 anos. Olha, muita coisa, né? Agora vamos falar sobre uma outra ocasião de Abraão, quando ele paga o dízimo a Melquisedeque. Ló, sua família e seus bens foram tomados após uma guerra na região em que ele morava. Uma pessoa que escapou conseguiu avisar Abraão do que havia acontecido. Então Abraão, juntamente com 318 criados, recuperou Ló e sua família das mãos dos mesopotâmicos. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque também era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência ainda no capítulo 15 de Gênesis. Mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho, avisou a serva Agar a Abraão. Então, de Abraão, Agar concebeu a Ismael, como eu havia dito antes. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum da época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis 21, 13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. Então, a promessa feita a Abraão também se estende a Ismael, né? E através de Ismael que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. Agora vamos falar um pouco da situação de Abraão com o sacrifício do seu filho, né? Quando Deus pede para que ele sacrifique-o, né? Uma situação muito complicada. A mesma situação que o Senhor passou entregando o nosso amado Jesus Cristo, né? Por isso que acredito que Abraão também é chamado de o pai da fé, né? Só o pai da fé para ter coragem para fazer algo assim. Isaque foi filho da promessa que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia pelo teu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir mais na sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, a Bíblia diz que Abraão confiou totalmente
na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaac ressuscitasse dos mortos para que a promessa de Deus fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada a Deus, preparou um cordeiro para substituir Isaac naquela hora do sacrifício, né? Então a gente vê a fidelidade de Deus. Deus testou aí Abraão e nessa prova Abraão ele foi aprovado, né? Agora vamos falar sobre os outros filhos de Abraão e a sua morte. Abraão tomou outra mulher para si chamada Quetura, talvez após a morte de Sara. Os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que com Quetura ele teve mais 6 filhos que se chamavam Zimran, Joksã, Medã, Midian, Disbaque e Sua. Está lá em Gênesis 25:2. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os midianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos. Meu Deus, é tempo. E foi sepultado por Isaac e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo que ele tinha deu a Isaac. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. Agora vamos falar um pouco da história de Abraão no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão, lá em Mateus 22:32. E também a gente pode pegar isso em Atos 3:32. Já na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus 1:1, ele aparece como antecessor do Messias e, além de pai dos israelitas segundo a carne, também é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo. Tem aqui algumas referências, Mateus 3:9, João 8:33 e por aí vai. Queria falar um pouco de algumas características de Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu. Abraão é considerado pai da fé porque no Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus Cristo são descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia não esclarece praticamente nada da vida de Abraão antes dos 75 anos de idade. Abraão foi pai de Isaac com 100 anos de idade. Abraão era quase um nômade, porém um homem muito rico e poderoso. Ele era um homem de paz, não utilizava seus servos como exército. Ele era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais, como a gente pode ver em Gênesis 14. Abraão teve encontros pessoais com Deus. Teofanias é o nome quando Deus tem um encontro pessoal assim, né? E um deles, Deus em forma humana avisou Abraão acompanhado por 2 anjos. Está aqui em Gênesis 12, do 7 ao 9. Vamos conferir? O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra a Abraão. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Bem,
E a outra referência é 18, do 1 ao 33. É muito longo, né? Mas você pode estar lendo aí na sua casa. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos. Vamos estar conferindo aqui em Gênesis 15, do 12 ao 17. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Bem, falando já do tempo do Egito, né? É interessante, muito interessante. E outra característica, foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Gênesis 20, no 7, tá? Dá uma conferida aí. Por 2 vezes escondeu que Sara era sua esposa. Vamos estar lendo Gênesis 12, 11 e 13. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupado por sua causa. Então, essa aí é a primeira vez que Abraão mente aí, falando que Sarai é sua irmã, né? Que é irmã acho que por parte de pai, se não me engano, né? Depois a gente pode estar pesquisando sobre isso, mas tem um parentesco grande, sim, tá bom? Não vou afirmar porque eu não sei. E vamos estar lendo aqui em Gênesis 3, 25. Não foi ele que me disse: essa é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas, né? Aqui em Gênesis 20, do 5. Então foram 2 vezes, tá? Vamos estar lendo aqui também outra característica. Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Em 2 Crônicas 20 ao 7. 20, verso 7. Não és tu, o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e desde para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Então Abraão, ele é realmente conhecido como amigo de Deus, né?
tem outra referência aqui em Tiago 2:23. E outra característica de Abraão depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, Abraão é um personagem muito importante aí como um herói da fé, né? Se a gente for ler aí a fundo, a gente vai achar tanta coisa que o nosso tempo é curto, mas espero que tenha aberto um pouco o seu entendimento sobre esse herói da fé, Abraão. Ele deu um start aí no povo hebreu, né? Começou tudo. Então, eu me considero um filho espiritual de Abraão. E você pode falar também, eu me considero um filho espiritual de Abraão. Pois ele é o pai aí, né? Então, acredito que você, meu irmão, pegando essas bases aqui, né, estuda um pouco além, que o tempo é curto, como eu já disse, a gente tem muita coisa a meditar na vida de Abraão. Realmente um herói da fé, um dos maiores aí da Bíblia, né? Então, é uma base muito boa do início aí, né, da palavra do Senhor. Então estude mesmo, né? Tive que comer um pouco da Bíblia para poder falar esse pouquinho aqui que eu falei, tipo, bem raso, né? Não sou um mestre na palavra, nem nada disso, mas tentei passar alguma coisinha aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, um ótimo domingo, que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um de vocês, amém? Um forte abraço, Deus abençoe.